Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que bênção ter você aqui neste momento para adorarmos o Senhor. Que bênção que você está aqui, que bênção que você separou esse momento para adoração. Por isso, neste momento, eu quero agradecer você, que você seja bem-vindo, que você seja bem-vinda, porque o céu está em festa, porque neste instante você e sua família estão na presença do Senhor. Muito obrigado pela tua participação, muito obrigado por estar conectado conosco. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus. Eu tenho certeza que esse livro sagrado vai com certeza falar ao seu coração, amém? Amém, louvado seja Deus. Seja bem-vindo você que está aqui conosco, você meu irmão que está estudando a Bíblia juntamente conosco também, seja bem-vindo. Você que já é irmão da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seja bem-vindo a este culto. Que Deus derrame as bênçãos sobre sua família, sobre você jovem, sobre você minha irmã, sobre você meu irmão, sobre você criancinha que está aí também assistindo. Que Deus abençoe os seus planos e os seus projetos, tá bom? Que Deus ilumine a sua vida. Nós queremos falar aqui hoje de um tema muito importante, se chama resiliência. O que será que significa essa palavra? Queremos estudar um pouco sobre o que é resiliência, o que é ser um cristão resiliente e o que é ser um cristão que aprende com a resiliência e se torna missionário. Por isso, nesse momento, nós iremos estudar a palavra de Deus. Será um momento importante, um momento maravilhoso, um momento marcante na sua vida. Por isso, quero pedir que você pegue aí a sua Bíblia, feche os seus olhos e nós vamos orar a Deus para que Deus abençoe o estudo da palavra de Deus nesse momento e também abençoe sua vida, os seus projetos e sonhos. Vamos lá? Oremos. Poderoso Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por estar neste momento tendo o privilégio de orar com esse meu irmão, de orar com essa minha irmã, Senhor. Nesse instante nós queremos ouvir a Tua voz, queremos que o nosso coração, a nossa mente se enche do Teu poder. Por isso, fala diretamente a nós. Derrama Teu Espírito Santo sobre a minha vida, sobre a vida dessas pessoas que estão assistindo, que estão oferecendo louvor ao Senhor através desse culto. Que nesse momento, ao abrir a Tua palavra, possamos sentir o poder, a Tua graça e o Teu perdão a nós. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a sermos salvos mediante a Tua graça, ó Deus, e nos ajude, ó Deus, a transmitir o Teu poder mediante as pessoas que estão ao nosso redor. Abençoa esse jovem, abençoa essa criança, esse teu filho, essa tua filha, esse irmão, ó Deus, que está nesse momento precisando de respostas. Que a tua palavra traga respostas. Que esse irmão que está nesse instante necessitando de conforto, que a tua palavra traga conforto, Senhor. Que nesse instante esse irmão, ó Deus, que está desesperado, desesperada, venha encontrar a paz que vem do Senhor. Que nesse instante o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém? Amém, que maravilha. Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, o capítulo 5. A partir do versículo 1 será o texto que nós tiraremos para a meditação deste momento, tá bom? Segunda Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei então da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Você precisa entender o contexto que está aqui essa história. Essa história é fantástica, é uma história linda, emocionante. Com certeza é uma história que vai mexer com você. Essa história aqui está envolta em a questão de guerra. Naqueles momentos, naquela época, quando uma nação vencia outra nação, isso era o mesmo que dizer que a nação vencedora era mais forte que a nação vencida, mas não somente isso, era o mesmo que dizer que o Deus da nação vencedora era um Deus mais forte do que a nação vencida. E o povo da Síria tinha acabado de vencer Israel. Eles tinham sitiado a cidade, deixado as pessoas em tremenda angústia, tremenda miséria, tinham roubado as coisas que tinham ali de valor, e a Síria era realmente inimiga de Israel. Outra coisa, quando
Naamã, o chefe do exército, o comandante do exército da Síria, tinha sitiado ali aquela cidade. Ele tinha levado alguém para as suas terras. Essa menina é uma menina cativa. A Bíblia não diz o nome dela. Sabe por que a Bíblia não diz o nome dela? Porque essa menina representa cada homem ou mulher, cada menino ou menina, cada jovem ou idoso que aceitou a Jesus de verdade como seu Salvador e se entregou a Cristo neste mundo como missionário. Essa menina representa você, essa menina representa a mim, uma menina que foi levada de sua casa e mesmo assim terra estranha, em um local totalmente sem circunstâncias favoráveis, ela aceitou a vontade de Deus, ela designou-se, aceitou o desígnio de Deus para cumprir a missão ali, para ser uma bênção ali naquele local, não é? Essa história é uma história linda, uma história emocionante, uma história que fala de fé, uma história que fala de perdão, e uma história que fala de salvação, uma história que fala de resiliência, não é? Ela se tornou empregada doméstica na casa do rei, do comandante Naamã. E com certeza essa menina tinha todas as razões para ser infeliz e amargurada. É ou não é verdade? Você concorda comigo? Ela tinha razões para ser infeliz? Sim ou não? Sim, humanamente falando, sim. Ela tinha todas as razões para desprezar aquelas pessoas que lhe fizeram mal para si e para sua família. Ela foi tirada da casa da família dela. Foi tirada de, quem sabe, do seu pai, da sua mãe, quem sabe, dos seus irmãos. E foi levada para uma terra onde ela estava distante da sua cultura, distante dos seus costumes. Olha só, você consegue entender isso, meu querido irmão, minha querida irmã? Que situação que essa menina estava aqui. Ela tinha todos os motivos para ser amargurada, para ficar chateada com Deus, para não mais ser cristã. Ela tinha todas as razões para dizer assim: já que Deus me abandonou e abandonou a minha família, me tirou da casa dos meus pais, eu não vou continuar seguindo a este Deus. Mas não foi isso que ela fez, meus queridos. Amém, louvado seja Deus, porque não foi essa a atitude dessa menina cativa. Essa menina cativa, ela agora se levanta como exemplo de fé, esperança e perdão em momentos difíceis, momentos de crise é que nós devemos ter fé. E essa menina é um exemplo disso. Você está atravessando crise, dificuldade e aflição em sua vida, você precisa aprender com o exemplo da menina cativa. Você precisa aprender com esse exemplo que foi deixado na Bíblia para nos motivar, nos encher de esperança, de resiliência. Pastor, o que significa essa palavra que o senhor tem falado aí, resiliência? Olha, resiliência é a capacidade de recobrar-se depois de passar por uma deformidade. É como se fosse assim, envergar, mas não quebrar. É você conseguir encontrar motivos para viver uma vida de forma positiva depois de ter passado por uma circunstância negativa. E isso significa resiliente. É depois de você passar por várias crises, várias dificuldades na vida, você mesmo assim encontrar força, encontrar esperança, sair lá na frente vitorioso, vitoriosa. Isso é ser resiliente. E na Bíblia existem inúmeros exemplos de pessoas que foram resilientes, como você também deve ser resiliente, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está preparado? Está preparada para ser resiliente? Você quer hoje aqui nesse momento entregar a sua vida a Jesus e pedir: Senhor, eu quero perdoar com mais facilidade, eu quero ser missionário e missionária como foi essa menina cativa, eu quero, Senhor, que o Senhor me ajude a ter um pensamento positivo em meio a essa circunstância negativa. Quer você? Então fique ligado, preste atenção, se concentra aí no estudo deste tema muito maravilhoso. Não é? Essa menina, ela ensinou para nós que é preciso perdoar. Não é? Com certeza ela aprendeu com seus pais o amor de Deus, e esse amor de Deus, não é, lhe ensinou a perdoar as pessoas que lhe magoaram e a viver em momentos difíceis. Eu faço uma pergunta para você agora. Você já aprendeu a perdoar as pessoas que te magoaram? Já aprendeu a confiar em Deus nos momentos mais difíceis, nas noites mais escuras? Você já conseguiu enxergar a presença de Deus nos momentos escuros da sua vida? É para você responder aí no seu consciente da sua mente. Essa menina fez isso. Ela aprendeu com seus pais o amor de Deus. O amor de Deus lhe ajudou a perdoar as pessoas que magoaram e a confiar em Deus nos momentos mais difíceis. O requisito essencial para ser um missionário, uma missionária de Cristo, para ser uma pessoa satisfeita, para ser uma pessoa feliz, é aprender a perdoar. Aprender a perdoar. Você precisa aprender
a reagir de forma positiva diante das coisas ruins que acontecem com você, né? Existe uma ilustração muito interessante que fala um pouco sobre isso, não é? Quando um ovo quebra com uma força que vem de fora, uma vida termina. Mas quando um ovo quebra com a força que vem de dentro, uma vida começa. Se você entender muito bem essa ilustração, podemos dizer assim, né, se você deixar que as coisas externas te afetem, isso pode te matar. Se você permitir que as coisas que acontecem ao seu redor, não é, te atrapalhem, isso pode te gerar consequências terríveis na questão emocional, na questão espiritual. Mas se você reagir com resiliência e buscar a força que vem de dentro de você, que é a força do Espírito Santo, você vai reagir de forma positiva, você vai conseguir ter consequências melhores em sua vida. Então, não permita que as ações externas destruam você, mas busque a força de Deus que é colocada dentro de você para enfrentar as dificuldades de todos os dias. Não é a força que tem em você como pessoa, mas é a força que Deus coloca em você, que Deus coloca em mim, que nos dá a oportunidade para enfrentar as dificuldades da nossa vida. Então olha só, meu querido irmão, minha querida irmã, a fé produz fé e o amor produz amor. Você consegue entender isso? Olhem só para você entender um pouco melhor. A fé da menina cativa motivou a fé de Naamã. A fé de Naamã motivou o rei da Síria, motivou a fé do rei da Síria a assinar uma carta para ele, para que ele pudesse buscar ajuda para aqueles que eram seus inimigos, que era o povo de Israel. A fé produz fé. E o amor produz amor. Essa menina fez com que isso acontecesse. O amor dela produziu amor nas outras pessoas. A fé dela produziu fé em Naamã, que produziu fé no rei da Síria. Ei, a sua fé tem sido uma fé que tem produzido fé também em outras pessoas. O seu amor tem sido contagiante e tem contagiado o mundo? Pense nessa pergunta. Nós precisamos fazer isso se quisermos sermos pessoas resilientes, se quisermos sermos pessoas que amam. Tem muitas pessoas por aí que não entendem essa questão, mas a fé no perdão é um requisito essencial para ser um missionário. Você tem aprendido a perdoar as pessoas? Aprenda a perdoar as pessoas. Muitas das vezes nós vemos pessoas que têm guardado ira sobre outras pessoas em seu coração. Não adianta isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Você precisa perdoar, porque quando você não perdoa, isso não faz mal para a pessoa que lhe causou mal, mas faz mal para você mesmo. É como se fosse uma serpente que passa em cima de um serrote e ao sentir-se ali ferida, ao sentir que alguma coisa lhe machucou, ela começa a apertar esse objeto e depois ela vê que se trata de um serrote. Quanto mais ela aperta, mais ela se machuca. Quanto mais você guarda ódio de alguém, quanto mais você não perdoa alguém, mais você se machuca. É o mesmo que beber um copo de veneno querendo que o outro morra. É isso que significa ira, é isso que significa rancor. Por isso você e eu precisamos aprender a perdoar. E para sermos resilientes, para sermos missionários, para sermos pessoas felizes, primeiro fator é perdoar. A fé, queridos, é um ciclo cada vez maior, que sai de lugar em lugar, de coração para coração, até que engloba o mundo. Você conseguiu entender aí? A nossa fé, ela precisa englobar o mundo, precisa contagiar as pessoas. E foi isso que a fé dessa menina cativa fez. Englobou o mundo, contagiou as pessoas que precisavam ali. Conhecer Jesus é tudo, meus queridos. E essa menina conhecia a Cristo, ou conhecia a Deus. Jesus não tinha ainda nascido, não tinha vindo, mas ela conhecia a Deus na sua essência, o seu perdão, o seu amor, a tua misericórdia. E ela desenvolveu esse amor ali para com as pessoas que fizeram mal para ela. Era hora dela dizer assim: está vendo, Naamã, você me fez mal, você agora está sofrendo, é um castigo de Deus por você ter me tirado da minha família e me tirado dos meus entes queridos. Agora você está sofrendo para você ver como é bom, né, fazer o mal aos outros. Ela podia ter esse sentimento, mas não. Ela, na hora exata, no momento exato, no momento oportuno, ela disse as palavras: olha, eu sei quem pode te curar, eu sei que Deus pode usar o profeta que há em Samaria para te restaurar, para te tirar essa lepra, para te restaurar a saúde e a bênção. Amém, irmão? Que história linda, que história emocionante. Deus usou uma menina cativa, uma menina juvenil, para efetuar a salvação na vida de um pagão. Você consegue entender a singularidade dessa situação? Você consegue entender como Deus, ele é maravilhoso e usa as questões mais simples desse mundo, às vezes como uma criancinha, às vezes como uma pessoa que às vezes não tem leitura, não tem muito estudo, uma pessoa assim considerada insignificante na sociedade. Deus usa essa pessoa para
efetuar a tua bênção, para efetuar o seu milagre. Por isso eu e você precisamos crer no poder de Deus, precisamos ser fiéis a esse Deus maravilhosamente, precisamos crer que esse Deus é poderoso e pode atuar em nós e através de nós. Você e eu fomos criados para ser um canal de bênção, assim como foi essa menina, que foi resiliente, que teve fé no perdão e que começou assim a entender que Jesus perdoa, que Jesus cura e que Jesus salva. Você está precisando de perdão nessa noite? Coloque-se aos pés de Cristo e peça perdão a Ele. Você está precisando perdoar alguém? Coloque-se aos pés de Cristo e diga: Senhor, me ajude a perdoar aquela pessoa, e vá até essa pessoa e lhe perdoe. Você está precisando de cura física, cura espiritual. Jesus cura, Jesus perdoa e Jesus também salva você e quer salvar a mim também, quer salvar a todos nós, e só precisamos ir até Ele em todo o nosso coração, não é? Como a Bíblia diz, no momento oportuno, como diz ali em Provérbios 25, versículo 11, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim a palavra dita em momento certo. E no momento certo essa menina trouxe ali a resposta para aquele homem que era leproso. A lepra era um sinal de abandono por parte de Deus, era uma questão vergonhosa. A pessoa era afastada de seus familiares, era colocada às vezes em uma caverna ou em um local totalmente isolado, não poderia tocar nas pessoas porque era uma doença realmente transmissível aos outros. Essa doença tinha alguns sintomas. Por exemplo, primeiramente ela era incurável. Segundo, ela causava bolhas na pele, causava úlceras, causava demência, dificuldade na locomoção, dificuldade no tato. Você já imaginou ter que viver longe dos seus familiares, longe dos seus amigos, longe de todas as pessoas que você ama e ainda sofrendo dores no próprio corpo? Para um homem que era um homem importante, um homem que ganhava guerras para a Síria, ter que viver a situação não era nada bem. Não é? Naamã tinha um grande problema, mas a menina cativa tinha um grande Deus. Você pode hoje estar enfrentando um grande problema em sua vida, mas deixa eu te lembrar de uma coisa: o Deus que você tem é um grande Deus que vai te ajudar a resolver as suas questões, é um Deus que vai solucionar os conflitos, é um Deus que vai te ajudar em meio às circunstâncias difíceis. Amém? Amém, glória a Deus, louvado e bendito seja o nome desse Deus poderoso que está conosco, que Ele atue poderosamente em você, na sua vida também, não é? Então Naamã tinha um grande problema, mas a menina cativa tem um grande Deus. Se você tem um grande problema hoje, saiba que você tem um grande Deus que vai te ajudar, amém? Ele vai te auxiliar, Ele está te auxiliando, Ele tem feito tudo, tem colocado o céu ao seu favor, os anjos à sua proteção, para que você seja salvo, para que você seja perdoado, para que você tenha a salvação em Cristo Jesus. E quando eu digo você, já estou me incluindo também, tá bom? Nós somos filhos de Deus que precisamos do nosso Deus, né? Queridos, hoje, no ano 2021, existem muitas pessoas como Naamã, pessoas que sofrem a pior lepra do mundo, é o pecado. A pior lepra do mundo é o pecado. Elas não sabem o que fazer para terem paz, não sabem o que fazer para serem libertas, não sabem o que fazer para encontrar satisfação. Não encontra satisfação nos bens, não encontra satisfação no dinheiro, nos recursos, às vezes em um casamento. Eu quero dizer para você, a pior lepra que existe no mundo é o pecado. E eu e você sabemos que precisamos ser libertos desta lepra, deste pecado, para que possamos viver em paz, em plenitude com Cristo, para que possamos ser transformados em imagem e semelhança do nosso Deus. Não é? Essas pessoas que vivem no mundo não sabem o que fazer para serem libertas, mas eu e você sabemos, assim como a menina cativa, aonde está a cura. A cura está em Cristo, que liberta, que perdoa, que salva. Você quer receber essa cura? Você quer receber esse perdão que vem de Deus? Entregue sua vida a Cristo no altar de Jesus. A cura está na boa notícia de que Ele morreu na cruz do Calvário para nos dar o perdão, e Ele ressuscitou para transformar o coração de cada um de nós. Se você hoje sente-se pecador, se você se sente indigno, se você se sente longe do caminho de Deus, entregue-se hoje a esse Deus maravilhoso. Ele vai transformar o seu coração de um coração pecador em um coração puro, vai te abençoar para que você e eu possamos conseguirmos enxergar uma luz no fim do túnel, uma porta aberta.
Está me entendendo, meu querido irmão, minha querida irmã? Ele vai transformar qualquer pessoa que se entregar a Ele. Qualquer pessoa, não importa o que você tenha feito. Deus quer remover o seu passado e te dar uma página em branco. Mas espera aí, pastor, Ele vai me dar uma página em branco e eu não preciso fazer mais nada? Não, a Bíblia diz que nós precisamos testemunhar. A partir do momento que nós somos salvos, nós precisamos praticar a lei de Deus, praticar a obediência ao nosso Deus para continuarmos salvos na presença dEle. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesse momento se entregue ao Senhor, busque a Ele de todo o seu coração. Eu quero terminar aqui dizendo para você como que nós podemos ficar calados diante de tanta bênção, como guardar para nós a beleza do Evangelho, como não dizer para o mundo que Jesus perdoa, que Jesus cura. Então, aprecie e tome a atitude de viver esse evangelho. E depois, tome a atitude também de levar esse evangelho para outras pessoas. Não fique calado, não fique com a beleza e com a bênção do evangelho só para você. Leve para outras pessoas também, amém? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Eu me empolgo aqui ao ver a plenitude do poder de Cristo, ao ver esse Deus tão maravilhoso que tem feito de tudo para salvar a mim e a você. Eu vou contar para você uma história. Dizem que um certo doutor, certa vez, estava vindo do seu trabalho e na rua ele encontrou ali um animalzinho, um cachorrinho, todo ferido, todo machucado, todo cheio de chagas. E no final ali, depois de analisar aquele animal, ele teve uma decisão. Ele pegou o animal e resolveu levá-lo para sua casa. E ali ele curou aquele animal, cuidou dele, lavou suas feridas, deu remédio, medicou o animal, cuidou dele. Em poucas semanas o animal estava totalmente limpo, totalmente curado, totalmente saudável. Só que teve um dia que esse doutor ele deixou a porta aberta da sua casa enquanto ele saiu. E quando ele voltou, ele viu que o animal não estava mais ali. E ele disse: que animal ingrato, depois de tudo que eu fiz por ele, é assim que ele me trata? Eu cuidei dele, dei banho nele, limpei suas feridas, lhe dei comida. Em poucas semanas ele estava totalmente bom. Por que ele foi embora? Por que ele me abandonou? É assim que ele me agradece? Poucas horas depois, ele escutou alguns arranhões na porta. E quando ele foi ver, ali estava aquele animal que ele tinha cuidado, que ele tinha trago para sua casa. Mas aquele animalzinho, o cachorrinho, não estava sozinho. Ele tinha trago consigo três outros animaizinhos, cachorrinhos, que estavam também todos feridos, todos sujos, todos cheios de chagas. É assim que acontece conosco, meus irmãos, na vida do homem que aceita Jesus de todo o coração. Ele conhece Jesus, ele se apaixona por Cristo, ele ama tanto a mensagem que ele não consegue ficar com a beleza do evangelho só para ele. Assim como o animalzinho que vai buscar os outros que estão feridos para que o doutor cure, assim somos nós, como encontramos a cura, como encontramos a libertação, quando encontramos a salvação em Cristo Jesus, nós não ficamos com a bênção só para nós vamos até as outras pessoas e trazemos ela até Jesus, levamos ela até os pés da cruz de Cristo, porque ali há perdão, ali há cura, ali há salvação. Nesse momento eu quero falar diretamente ao seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Tem você vivido uma vida onde você tem guardado ira, rancor sobre alguém, sobre alguma pessoa, isso tem te atrapalhado para dormir? Você não consegue mais ler sua Bíblia ou ir à igreja com a mente e consciência tranquila, porque você tem alimentado ira contra outra pessoa que lhe causou mal? Não permita que isso atrapalhe sua vida, meu irmão e minha irmã. Perdoe e deixe também ser perdoado. A Bíblia diz assim: como nós somos perdoados por Deus, assim precisamos perdoar os devedores, porque se nós não perdoarmos os nossos devedores, nem tampouco o nosso Pai que está nos céus nos perdoará. Tem você por acaso vivido uma vida cabisbaixo, depressivo, agoniado, aflito com as coisas que têm acontecido na sua vida, e por isso tem te roubado a alegria de viver? Querido irmão, minha querida irmã, a salvação em Cristo Jesus para você. Erga a cabeça, lute com Cristo porque Ele quer dar salvação. Tem você por acaso andado tão longe dos caminhos de Deus, que tem vivido uma vida depravada, uma vida suja, uma vida onde você tem praticado pecados assim, totalmente contrários à palavra de Deus, e você gostaria de dizer: eu quero voltar, eu quero ser de Cristo, eu quero entregar minha vida, eu quero ser usado como essa menina cativa para salvar outras pessoas também. Eu quero que Deus possa ser uma bênção na minha vida, na vida dos meus vizinhos, na vida dos meus parentes. Quer você ser uma bênção? Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a entregar a sua vida aos mãos de Deus. Eu quero dizer para você que nós temos a cura para a lepra do pecado que existe no mundo. Se esse pecado tem te agoniado tanto, peça perdão a Deus.
Abandone esse pecado e comece a obedecer ao Senhor. Comece a estudar a Bíblia, comece a fazer um estudo bíblico com a Igreja Adventista, entre em contato conosco, nós iremos providenciar alguém para estudar a Bíblia com você, mas você precisa estudar esse livro sagrado, porque nesse livro sagrado há salvação. Aqui na palavra de Deus há um antídoto para a pior doença do mundo, que é o pecado. Jesus perdoa, Jesus cura e Jesus salva. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Você que quer tomar a sua decisão, você que quer entregar a sua vida a Jesus, você que sente que precisa de transformação em Cristo Jesus, feche os seus olhos, eu quero orar por você. Poderoso Deus e amado Pai que está nos céus, nesse instante eu estou com a Tua palavra em minhas mãos. Nós acabamos de estudá-la, tiramos nela lições maravilhosas e poderosas para a nossa vida. Pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine nesse momento esse meu irmão, essa minha irmã, esse jovem, Senhor, essa jovem que está tanto precisando do Senhor. Pai, que o Senhor efetue a cura, a libertação, que o Senhor dê uma mente positiva para essa pessoa que está enfrentando esse momento negativo e essa aflição. Dê o poder do Senhor, salva esse teu filho, salva essa tua filha, perdoa os seus pecados. Ele está nesse momento entregando o seu coração e sua mente ao Senhor. Por isso aceite, ó Deus, lhe dê uma nova oportunidade, lhe dê salvação, lhe dê cura e ajude ele também, ó Deus, a ser um canal de bênção para outras pessoas. Nós pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus, porque nós cremos no teu poder e cremos no teu nome. Amém. Amém, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você. Ele te dê uma vida repleta de bênçãos na presença do Senhor. Amém.